E aí, vamos lá, gente. Vamos lá, se estica aí na cadeira. Pode se esticar mesmo. Pode fazer um alongamento, porque eu creio que você essa noite vai receber tanto da palavra. Tanto dessa palavra que não volta vazia. Ela alcança em nós quando basta ter um coração um pouquinho aberto a ela. E ela produz de maneira tão poderosa transformação nas nossas vidas. Então esteja atento. Você parou um tempo para vir para cá. Você parou um tempo essa noite para o Senhor. Então não joga fora o que vai ser semeado aqui. Ainda que você venha, às vezes tem visitante e fica assim, será? Como será? Não sei. Se abra. Só peça assim, Deus, você é real, você é vivo. Então fale através da palavra. Fale comigo. Porque a Bíblia diz que o Espírito dele em nós testifica ao nosso espírito aquilo que é dele. Então você não vai sair daqui como você chegou, não por causa de Ed e Omari, mas por causa da palavra que será ministrada nessa noite. Então, deixa eu lhe fazer um desafio. Será que você consegue ficar uns 50 minutos a 1 hora sem o celular? Será que alguém aqui consegue? Porque os estudos dizem que nós estamos ficando tão viciados e dependentes que está difícil, né? A gente já começa a ter um comichão, uma agonia, um desespero, parece que está faltando ar, faltando vida. Mas eu quero te convidar, coloca no modo ali, não perturbe, ou no modo avião, ou desliga mesmo. É só alguns minutos, daqui a pouco você vai tê-lo de novo. Mas, às vezes, você pode perder aquilo que Deus tem para falar ao seu coração, porque no momento que ia ser aquela palavra-chave, o bichinho apita, vibra, você vai olhar e se desconectou. Então, eu acho que não vale a pena. Então, fica aí o desafio para você. Vamos lá. Amados, a pregação de hoje. Eu estava dormindo e, de repente, eu fui acordada pelo Espírito Santo. Sabe aquela coisa que você acorda? E eu acordei assim, ouvindo os pontos da pregação. Os pontos da pregação. E eu tenho que anotar, tenho que anotar. E vinha tudo. Os pontos, o que eu ia abordar. E eu, sonolenta, mal conseguindo abrir o olho e sair catando. Eu já tenho perto da minha cama um caderninho com caneta para anotar sonhos, enfim. Mas eu peguei o caderno e já comecei a anotar o que estava me vindo, aqueles pontos que estavam me vindo. E depois que eu anoto, ainda sonolenta, pareciam... Eu queria o cronômetro que não começou aqui, por favor. Parecia não ter nada a ver com o que eu tinha pensado para esse domingo. Porque quem estava aqui domingo passado, ou acompanhou de casa a pregação, me ouviu falar que eu iria fazer uma série de mensagens sobre o quê, minha gente? O sobrenatural. O sobrenatural e a necessidade de fé para vivê-lo. Então, quem não assistiu, quiser assistir, está aqui no meu Instagram. Acho que já soltaram no YouTube, porque não ficou solto durante a semana. A atenção é técnica para soltar. E lá naquela pregação eu lhe provo que o sobrenatural é bíblico, é real, está lá nas escrituras de capa a capa, e que se você se diz um cristão, você vai ter que conviver com o sobrenatural. Não tem como fugir dele. É Bíblia, está lá. Então, assista essa pregação. Mas, diante da forma como eu acordei e o que o Espírito Santo me ministrava, eu fiquei pensando, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu falei que a gente ia ter uma série. Nada a ver. E aquilo me inquietou. Será que é do Senhor? Então, me levantei, fui ao banheiro. E aí, voltei e disse, meu Deus, para piorar, hoje à noite vai ter algo especial que o Senhor mandou a gente fazer, que a gente não fez no final de semana passado, depois do Como Águias, mas que eu pedi para a rede pastoral providenciar. Eles providenciaram uma coisa linda. E a pregação é daquelas que o povo sai meio assim, ai, papai. Um dia desse eu ministrei, quando terminou, o Paulo disse assim, a gente já pode ir para casa. Está tudo lapiado. E eu disse, meu Deus, como assim? Vai ter festa e alegria com essa pregação? E aí, voltei a dormir. Dei aquela cochilada e, de repente, acordei novamente com o Espírito Santo me entregando o final da pregação. E o final que harmonizava completamente com o que vamos fazer aqui hoje, ao final do culto.
Gente, ele é lindo. Esse Deus não é gente, não. E eu amo. Então, eu quero abrir esse momento de pregação para dizer a você que a pregação dessa noite, ela não nasce de algo que é de Omari, porque é mestre em teologia, escritora, conferencista, parou para elaborar uma grande pregação. Não. Foi de um Ediomari, que é filha do Deus vivo, que me ama e te ama, sabia que você ia estar aqui, e disse, Ediomari, é para pregar isso, porque é o que eu tenho para o meu povo. Amém? Você crê? Então, fique atento, porque esta pregação, eu posso dizer que é sobrenatural. Não nasce no coração de uma mulher, mas é soprada pelo Espírito de Deus. Então, peça assim comigo, feche os seus olhos se puder e diga assim, Espírito Santo, me dê sensibilidade para ouvir a sua voz. Você fala, você é um Deus real. E a Bíblia diz que você está em mim. Então me torne sensível à tua voz. Porque eu quero te ouvir. Quer mesmo? Então fique atento. Então, Edi, você acordou ouvindo o quê? Gente, eu acordei ouvindo isso aqui. O que implica alcançar a medida da estatura completa de Cristo? Assim. O que implica alcançar a estatura da medida completa de Cristo? O que implica? E eu, sonolenta, E aí começaram a ver o que implica. E eu fui anotando aquilo. Foi essa a pergunta. E quando eu acordo realmente, que vou pegar o que anotei ali, já não tão sonolenta, eu vou para as Escrituras. Ora, qual é o texto que fala sobre a estatura de Cristo? Onde é que está esse texto? E aí está lá em Efésios. Então, hoje, nós vamos mastigar um pouquinho a carta de Paulo aos Efésios. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você vai levar uma surra de Bíblia. Preparado, vaso? Porque esta palavra não volta vazia. Eita Deus, e eu estou aqui, cheia de expectativa para aquilo que ele falará. E então eu fui para Efésios. E lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 1, fique ligado que a gente vai ler esse capítulo, um bom pedaço dele, tá bom? Ele começa no primeiro versículo, dizendo assim, eu usei a NVI, tá galera? NVI. Ele começa no primeiro versículo dizendo assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberão. Como prisioneiro do Senhor, porque Paulo, nesse contexto, ele era um prisioneiro verdadeiramente. Ele estava preso por causa da fé dele. O que hoje tem acontecido no mundo, o Oriente hoje, um estado da Índia, antes de ontem foi publicada uma nota. Quem se converter ao cristianismo está automaticamente condenado à prisão perpétua. Vi há 2 dias essa matéria. Isso é uma realidade já no Oriente ali. E em breve, infelizmente, chegará à Europa, às Américas, enfim. Jesus anunciou que isso aconteceria. Seríamos perseguidos por causa da fé. Mas Paulo era um prisioneiro e ele diz, eu peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ora, quando eu li o texto, a palavra vocação para mim remete a quê? O que remete vocês? Quem sabe? Vocação. Eu tenho uma vocação. Deus tem uma vocação para nós. Chamado, remete a isso. Então, vivam de maneira digna do chamado de vocês. Só que quando eu vou estudar um pouquinho mais o texto, na minha cabeça, no primeiro momento ao ler, é o chamado ministerial. É a minha vocação. Então, qual é a graça que eu carrego? Qual é a unção que está depositada sobre a minha vida? Quais são os dons e habilidades que esse Deus me deu para um propósito quando pensou em mim, a minha existência? Me vem esse sentido de vocação. É um sentido mais ministerial. E todos nós temos uma vocação ministerial, saiba disso. Mas o texto aqui, quando a gente vai aprofundar,
sabe, um alimento mais sólido, não ficar no leitinho, não ficar no rasinho da palavra. Quando a gente vai se aprofundar, esse texto aqui Paulo está remetendo a uma vocação que não é simplesmente ministerial. É uma vocação que é essencial para todos nós que somos cristãos, temos uma vocação essencial, antes de qualquer outra coisa. Você sabe qual é a sua vocação essencial? Eu preciso começar, o primeiro ponto dessa pregação é sobre ela, porque tem a ver com o seu chamado de existência. Você existe tem uma vocação essencial na sua existência. Como é que a gente descobre isso? Vamos sair um pouquinho de Efésios 4, já a gente volta para ele, e agora a gente vai para Efésios 1. Quem gosta de ler na Bíblia, já abre aí em Efésios 1, a galera da mídia já coloca. Efésios 1, a partir de onde, Edi? A partir do verso 3. Depois a gente volta para Efésios 4. Guarde aí, vocação. Efésios 1, 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gente, esse texto fala de bênção, sim ou não? Essa bênção vai ser dada ou já foi dada? Já foi, está no passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já nos abençoou. Diga assim: eu já sou abençoado. Agora olha o que ele diz: com bênçãos espirituais. A gente vê bênção espiritual, a gente toca, a gente sente, a gente pega na chave do carro e diz: ó, bênção, consegui trocar o carro. Quem andava a pé dizia: ó, bênção, agora eu tenho como me locomover. A gente pega naquilo que a gente consegue, o nosso sentido natural, sentir. E aí a gente quantifica de alguma maneira ou mensura como é uma bênção nas nossas vidas. Mas, amados, lembrem que a realidade é primeiro o quê? Espiritual. As bênçãos que o Senhor nos derrama, elas vêm espirituais. E olha onde é que ela vem, onde é que elas estão? Nas regiões o quê? Nas regiões o quê? Alguém aqui vive no céu? Anda no céu? Comeu no céu? Fez alguma coisa no céu? Mas as regiões celestiais existem? Sim ou não? Isso é o quê? Sobrenatural. A realidade, ela é sobrenatural. Está lá nas Escrituras. E as bênçãos que o Senhor já liberou para nós, elas vêm das regiões celestiais. Agora, em quem, gente? Cadê o texto? Deixa o texto ali. Em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Em quem? Não é em pessoas, não é em igrejas, não é em denominações, é em Cristo, é em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a razão da nossa fé, Ele é o motivo de estarmos aqui para adorar, Ele é nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. As bênçãos espirituais, embora se manifestem no reino natural, têm sua fonte nas regiões celestiais. E nós não contemplamos com nossos sentidos naturais, a não ser por uma intervenção do Espírito Santo operando em nós. Aí sim, quando o Espírito Santo opera em nós, ele abre a visão. Aí tem gente que vai ver o que está acontecendo nas regiões celestiais. Vê anjo, vê demônio, vê guerra espiritual. E a gente vive essa realidade aqui de trás para frente. Ok, mas vejam, naturalmente a gente não acessa essa realidade se não for por meio do Espírito Santo. Estão comigo? Mas tudo isso é em Cristo. E Cristo não vive corporalmente no nosso meio. A gente diz: Cristo está passando. Tem uma música que diz: está passando no meio da igreja, está aqui entre nós. Onde tiverem 2 ou mais reunidos ali, Ele estará. Alguém vê corporalmente? Não. Sobrenatural, que requer fé. Assim é. A fé cristã é isso. Mas embora ele não esteja corporalmente, ele está,
por meio do seu Espírito, que nos foi enviado e que habita em mim e em você, e que nos fala, e que nos toca, e que nos concede dons, e que altera a nossa forma de pensar, altera a nossa forma de sentir, altera os nossos padrões de comportamento. Amados, eu não sei você, mas o Espírito Santo que habita em nós é sobrenatural. Ele é Cristo em nós e Ele é a esperança da glória deste mundo. Mas Ele é real. Eu não sei você, se você já encontrou alguém que era antes de Cristo e depois de Cristo, e você diz assim, meu Deus, quem era fulano? Alguém já aqui teve essa experiência? Essa ontem estava me contando de uma guerra espiritual que o João Pessoa em Adoração viveu. E aí ela contou que ela estava com sangue nos olhos. E ela se posicionou. E estavam ali sendo afrontados. E ela estava lá com a macaca, não. Ela estava com o Espírito Santo mesmo, né? Porque a macaca não ia fazer nada na guerra espiritual. Ela estava ali com o Espírito Santo, com sangue nos olhos. E aí ela disse que já estava pronta para dizer umas coisas. E dizia assim, Satanás! Aí disse que Milton Júnior, o tio dela, chegou do lado e começou assim a dar uma alisadinha. E depois na pessoa que estava sendo usada por Satanás, bem tranquilo, não foi assim, não, já estou trocando nessa. Mas o que foi que tu disse de Milton que eu fiquei maravilhada? Ele bem calmo. Fala. Não, essa hora não. A hora do irmão lá, que ele chegou com bem tranquilidade, bem carinho, bem fofinho. Mulher, tu tá falando daí de trás, vem pra cá rapidamente, rápido que o meu tempo tá correndo. Vocês vão entender porque que eu estou dando o exemplo de Milton Júnior. Foi porque, meu Deus, minha franja. Foi porque... Foi com Deus. A gente estava lá e a gente estava num momento que pai não estava orando por uma pessoa nossa. E aí esse moço chegou com o outro pastor lá da igreja e disse, não, eu trouxe o pastor para orar por ele. E aí ele ficou insistindo muito. E eu queria lá dizer assim, querido, o pastor dele já está orando por ele. Com licença, porque ele estava insistindo muito, estava me irritando. Mas aí tio Milton foi lá e eu fiquei olhando. E aí tio Milton estava numa calma, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu estava assim, por que ele está tão calmo e eu estou tão irritada? Mas ele foi numa calma e numa humildade, assim, não, qualquer coisa a gente chama, viu? Muito obrigada, qualquer coisa a gente chama. Numa humildade, numa tranquilidade, e eu estava com sangue nos olhos. Quando Éssila me contou, eu lembrei de Milton Júnior, eu num carro, atrás, Milton na direção e Carla do lado. E um cara da bicicleta passou e soltou uma gracinha. Ele deixou o carro no meio da rua, no trânsito, e saiu para dar pau nos caras. Outro dia a gente estava... Estou te expondo, querido, para as nações. Outro dia a gente estava no jogo de basquete, ele jogava basquete, e aí, Carla, lindona, né? Passa os caras... E o quê? Já foi ele para cima de 10. E aí ele era esse, que tipo assim, olhou feio, ele estava indo para cima, meu amigo. E ele fez um podcast comigo, vá lá no meu canal do YouTube, Adelmário Nóbrega Oficial, tem um podcast meu com ele falando sobre maldições hereditárias, e quando ele descobriu que tinha uma perseguição de um espírito familiar para levá-lo à morte. Porque havia uma atuação na família de um avô, de um bisavô que tinha assassinado pessoas, enfim. Mas ele era o cara que, tipo, ele ia para cima. E ele ia para matar ou morrer. E aí, quando Éssila ontem me conta de Milton Júnior alisando o irmãozinho que estava sendo inconveniente, eu disse, tem coisa que só Jesus faz. Não é nem a Coca-Cola, nem Mastercard. Coca-Cola não é o Master, né? Não é só Jesus que faz por você. Ele transforma caráter. Ele transforma comportamentos. Ele transforma padrões de sentimentos. Ele transforma. Ele é poderoso para nos transformar. Agora a gente não vê mais Jesus de forma corpórea, por isso que muitos não creem. Ah, meu amigo, dê uma brechinha para ele, para você ver se ele não te transforma. Eu lembro quando Paulo terminou o namoro comigo que eu queria me matar. Conto lá no meu livro, Seja uma Mulher Forte, se você não adquiriu, adquira. Eu estou assim agora, aproveitando os momentos de gravação para dizer, aproveita, Vaz. Está lá, o primeiro capítulo. E aí eu, espírita,
E Paulo disse que eu era um barco furado e foi-se embora. E eu fiquei lá arrasada, vou morrer. E saí para me matar. Enfim, uma longa história. Depois eu não me mato e volto e faço um teste. E eu disse assim, Deus, se você é real, esse Deus que Paulo ficou falando para mim, você é real mesmo. Se você é vivo, como diz aí, a Bíblia diz, Paulo fica lendo lá, é vivo. Então tire essa dor do meu peito. Tire essa vontade de morrer que eu estou sentindo. Faça algo em mim. Faça algo que eu possa dormir e acordar. Fazia noites que eu dormia só com remédio controlado, aqueles remédios, uns rosinha que apaga você. E eu fiz essa oração, simples assim. Me mostre que você é real. Me mostre. E me deitei. E pela primeira vez em dias, eu dormi. E quando eu acordei, eu estava cheia de vida. Eu não estava mais vendo as coisas nebulosas, estava tudo colorido. E eu estava com aquele anseio de viver. Eu digo, eu tenho que ir para a faculdade, eu não posso perder tempo, tem muita coisa para eu realizar. Gente, você já conhece a história, Paulo chegando lá, amor, vem cá, quem te ajudou a decidir Deus, depois vocês leem. Mas onde eu quero chegar? Eu o conheci de maneira real. Depois daquele momento, eu comecei a ser transformada. Eu sou o testemunho vivo de que Jesus vive, Ele é real e Ele nos transforma. Mas voltando para o texto de Efésios 1, lá no verso 4 diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para, diga comigo, para. Diga mais uma vez, para. Quem anda aqui nas horas sabe que quando um texto tem o para, quer dizer o quê? Propósito. Não foi te escolher antes da fundação do mundo para você dizer, sou o escolhido, queridinho, melhorzinho. Tem um propósito, para quê? Para sermos santos. Para sermos irrepreensíveis na presença dEle. O texto continua e diz, em amor, foi por amor que Ele se deu, em amor, nos predestinou. Diga de novo o quê? Depois do predestinou? Tem propósito, fica de olho nisso. Para quê? Para sermos adotados como filhos. Não éramos criaturas. Aqueles que dizem, sou filho de Deus, está errado. Errado. Todos nós nascemos como criaturas de Deus. O único meio de se tornar filho de Deus é por meio de Jesus Cristo. Está nas Escrituras. Mas Ele, por amor, nos adotou como filho. Eu tenho um filho adotivo, gente. Tenho 2. Tenho 2 biológicas, 2 adotivos. Bota os 4 na caixinha. Não há diferença no amor, nem nos direitos que eles têm. Assim é. Nas Escrituras, quando somos adotados, somos filhos como Jesus é. Oh, glória! E aí diz que nos adotou como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, sua vontade. Diga de novo qual é a palavrinha depois de vontade. Quer dizer o quê? Propósito, fica ligado, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no seu amado, que é Jesus Cristo. Aqui vai falar dessa vocação essencial. Fique atento ao texto bíblico, verso 7. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Diga redenção. Depois diz, nele temos o perdão dos pecados. Diga perdão. Depois diz, neles temos de acordo com as riquezas da graça de Deus. Diga graça. A qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. É em Cristo. O Evangelho é cristocêntrico. A nossa fé é cristocêntrica. É em Cristo, por Cristo, para Cristo. E eu vou falar de Cristo hoje aqui até dar uma dor no seu ouvido. Mas não vai dar dor, não. Você vai gostar de ouvir. Porque é o nome sobre todo outro nome. O nome pelo qual importa que soframos e morramos. Mas também que vivamos. Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Achei esse versículo difícil, peguei a NVT que diz assim, e o plano é este. No devido tempo, Ele vai reunir sob a autoridade de Cristo tudo o que existe, nos céus e na terra, eu e você. Aí o verso 11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que, mais uma vez
A fim de quê? De quê? De que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos, verbo ser, indica identidade. Tem uma associação da nossa identidade em Cristo para o louvor da glória de Deus. No EP que a gente gravou, tem uma canção minha. E foi mais uma vez assim, a gente estava em Natal de férias, eu estava dormindo. E aí eu acordo com a letra de uma música e a melodia. E para não acordar Paulo, eu desci, fui para outro quarto e sonolenta comecei a escrever. E a música era assim, e vocês conhecem, vem comigo. Sei que eu nasci para te adorar. Tudo que há em mim é para ti, Senhor. Os meus sonhos, meus planos, toda a minha devoção, tesouros, conquistas, são para tua adoração, para te adorar, te exaltar, para tua glória eu nasci, pro teu louvor, tudo que sou, consagro o meu ser a ti, para te adorar, te exaltar, para tua glória eu nasci, pro teu louvor, tudo que sou, consagro o meu ser a ti. Nada é meu, abro mão do meu prazer, nada é sobre o meu desejo, tudo sobre o teu querer. Nada é meu, abro mão, nada é sobre o meu desejo, é tudo sobre o teu querer. E aí ela vai, para te adorar, para o teu louvor, foi que eu nasci. Sabe qual é a vocação essencial de todo ser humano? O louvor da glória de Deus. Há pessoas que não vão acreditar nele e que vão viver a parte dele e jamais serão completas. Porque a vocação para o qual fomos criados, negros, brancos, orientais, ocidentais, homens ou mulheres, a vocação original da nossa criação está em sermos para o louvor da glória daquele que nos criou. É somente quando estamos nessa posição alinhados com Ele que começamos a poder entender o sentido da vida. Quantos vivem para o trabalho? No dia que perde, dá um tiro na cabeça. Para pagar as contas. Para prover para a família. No dia que passa a situação financeira ruim. Para a esposa. No dia que acontece uma coisa ruim no casamento. Ou para o marido. Meu amigo, escute. A sua vocação essencial como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é para o louvor da glória dEle. Não é sobre você, é sobre Ele, em e através da sua vida. Será que a sua vida é para o louvor da glória dEle? No verso 13 diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Diga, eu fui selado com o Espírito Santo. Quando cria em Jesus. Meu irmão, isso é sobrenatural. Alguém está vendo o Espírito Santo aí? Está vendo, Ju? Nem em mim. Mas eu estou cheia dele. Mas cadê que tu não está vendo? Está cega, é? Sabe o que é? É porque é sobrenatural. O Espírito Santo em mim e em você é sobrenatural. Mas não é porque é sobrenatural que ele não é real. Ele é real
real. Ele foi prometido. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá um selo para garantir essa filiação divina. Nele é o Espírito Santo que te dá vida. É uma nova vida, uma nova história. Se você duvida do que eu digo, se tranque no quarto. E diga assim: Espírito Santo, eu quero ver. Eu quero ver se você é real. Diga, pode dizer. Ele não tem medo, não. Da sua petulância, não. É bom que ele te pega, te logo, joga na parede, te chama de lagartixa. Tu fica lá todo... o que é isso? O que é isso? Tem um irmão que foi numa conferência do Espírito Santo. Mais ou menos eu vou tentar contar, porque quando eu vou lembrar das histórias, só Jesus minha causa. Paulo, tu me corrige se eu estiver contando errado. Mas o irmão chegou lá atrás e estava aquele mover do Espírito. E o cabo aqui. Por que isso? Já começa distorcendo os textos bíblicos. Não é o culto racional. Mas não dá para eu falar sobre isso hoje. Depois você me pede que eu explico. Aí estava lá. Daqui a pouco, ele diz: eu quero ver se é real. Vem aqui em mim, Espírito Santo. Aí o pregador lá de longe só fez assim: fire! Em inglês mais. Aí o cabo caiu, puf! E ficou no chão se batendo feito peixe. E não tinha quem parasse. E o culto terminou e ele estava lá se acabando. Depois de não sei quanto tempo, o Espírito Santo disse: tá bom, agora acho que deu para ele entender que eu sou real. Aí ele levantou assim, ó, limpando. Ele disse: está tudo quebrado. Mas estava vivinho, não tinha quebrado nada. O Espírito Santo é real. A gente não está vendo ele, mas ele está em nós. Ele nos toca, amados. Ele nos toma. Ele nos enche. Ele nos traz revelação. Tem hora que a gente pega as escrituras, quando começa a ler, que ele começa a falar, você começa a ouvir dentro de você a explicação. É isso, porque isso, porque isso, por causa disso, vai aqui. E você fica: eu mesmo fico, Paulo, o Espírito Santo está falando comigo. A gente vai ter daqui a 15 dias, gente? 20 dias, quantos dias? 20 dias, o seminário do Espírito Santo. Aí a gente viajou para Salgueiro para fazer o seminário do Espírito Santo. Chega lá, o Senhor mostra uma igreja morta. Um povo morto. Não é a igreja, entenda, a igreja, a lugar que a gente estava indo. Era uma referência à igreja do Senhor naquele lugar, na cidade. Morta. Crentes mortos, sentados na cadeira, sem vida. Sabe aquela coisa morta? E, amados, a gente chegou lá. Não por causa da gente, por causa dele que estava em nós e tinha liberdade para se mover através de nós. E quando a gente saiu de lá, era adolescente sendo batizado com o Espírito Santo, pulando dessa altura, menininho, pré-adolescente. Era gente no chão, era gente derrubada, era gente chorando, era gente em línguas, era gente tendo visão aberta. Ontem eu estava olhando alguns pedidos de mensagem que eu não tinha visto e achei mais de 10 mensagens de pessoas de lá de Salgueiro dizendo: minha irmã, o que foi aquilo? A nossa vida nunca mais será a mesma. Meu Deus! Porque a gente vai falar do Espírito Santo, a gente vai ensinar sobre o Espírito Santo, a gente vai abrir a Bíblia aqui sexta, sábado, domingo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí quando você entende quem ele é, que você diz: eu quero, tome! Mas é bom! Ai, como ele te enche, como ele ativa dons, como ele te leva para além do raso dessa fé que entra e sai de culto e não tem, sabe, uma experiência com aquele que é sobrenatural. Ah, amados, nós fomos selados. Mas escute, a sua vocação essencial é ser e viver para o louvor da glória do Senhor, que te perdoou, que te redimiu, que te salvou, que te adotou como filho e que te chama para viver em santidade para o louvor dele. Sabe para quê? Para que quem encontre com você, quem viva com você, quem mora com você, quem fale com você, possa dizer: o que é isso que tem de diferente em você? Você vai dizer: meu amigo, é Jesus Cristo que me selou com o Espírito dele. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, se antes eu era Milton Júnior, agora eu sou outro Milton Júnior. E quantos não são os testemunhos? Mas essa é a introdução. O irmão me olhou com a cara de desespero. Foi.
Estou te vendo. Foi tipo assim, como é, pastora? Estou brincando, foi não. Quer dizer, não sei não se foi não, depois tu me disse. Mas lembra que eu comecei com Efésios 4 e disse em parênteses para Efésios 1? Agora vamos voltar para o que eu ouvi quando eu acordei? Efésios 4. Vamos voltar para o 1? Porque a gente precisava entender isso. No 1 é, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da o quê? Dá o quê, gente? Dá o quê, gente? Vocação que receberam. Deu para entender qual é a vocação essencial? Tudo o que Deus faz em nós, seja a salvação, o perdão, a adoção, a herança, o selo do Espírito, tem uma finalidade para que a glória dele seja reconhecida e louvada. A vida do cristão não aponta para si mesmo, é para Deus. O centro não somos nós, é Ele. Devemos viver de tal forma que nossas palavras... Quando eu disser isso, pense nas suas. Quais são suas palavras? Nossas palavras, nossas atitudes, nosso testemunho mostrem quem Deus é e o quanto Ele é digno de ser louvado. Escute, nós devemos viver de tal forma que nossas palavras, nossas atitudes, nosso testemunho mostrem quem Deus é e o quanto Ele é digno de ser louvado. Mas quando alguém olha você perdendo a cabeça, xingando, cheio de palavras imundas na sua boca, gastando o seu tempo com perversão, com pornografia, sendo um egocêntrico, egoísta, que só pensa no seu umbigo, que não ajuda ninguém, que vive para si mesmo, cheio de maledicência nessa boca, cheio de críticas às outras pessoas, se achando o melhor, cheio de orgulho, vivendo em insensatez. Se me fizer o mal, eu dou o mal em dobro. Tolo, insensato. Quando alguém olha para você, será que diz assim, uau, olha a vida dessa pessoa, ela louva, a vida dela é louvor em glória a Deus. Será que é esse o testemunho que você deixa? Porque a nossa vocação essencial não é ser batista, presbiteriano, zoense, povo zoense aqui reunido. Não é sobre isso, meu irmão, minha irmã. É sobre viver de tal maneira que quando olham para você, dizem, o que é isso? Por que ele não me deu na mesma moeda? Por que ele está se sacrificando? Por que essa pessoa está tão... O que é isso? Esse amor, o que é isso? E vai dizer, uau, vão ver as boas obras nas nossas vidas. E a Bíblia diz que o único resultado disso será glorificar a Deus, louvar a Deus. Então sim, essa é a sua e a minha vocação sendo estabelecidas. O verso 2 diz, sejam completamente humildes e dóceis. Tem gente humilde aqui? Avisa, vê se mulher diz o que é. Fica junto nesse negócio. Assunto feminino, gente, o batom craquelou. Sejam humildes. Sejam dóceis. Um dia desse eu vi um marido levantando a voz para uma esposa. Eu disse, meu Deus do céu, ele nem entendeu humildade, nem docilidade. Na verdade, está muito longe de revelar Cristo nele. Suportem uns aos outros com amor. É fácil, minha gente. Sinceramente. Aquele irmão cri-cri. Alguém já encontrou o cri-cri? Já teve que lidar com o cri-cri? Ela estava com cri-cri ontem. Olha o que ela queria fazer já. É difícil esse negócio, meu amigo. É fácil quando aquele tem o jeitinho da gente, tem nosso temperamento, nossa personalidade. Mas diz assim, suportem-se uns aos outros com amor.
E esse suportar, não venha com teologice, sei lá, que nem existe essa palavra, estou criando agora, é de Omarês, dizendo que isso é o suporte do apoio, do bababá. É suportar, de dizer assim, meu Deus do céu, eu queria esganar, mas eu vou te suportar em Cristo, coisa linda. O fruto do Espírito ativar, domínio próprio, paciência, amor e alegria. E aí o verso 3 diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade de quem? Olha que coisa linda. Sabe o que a gente tem em comum? Todos aqui que já entregaram a vida a Jesus. Tem um que é mais gordinho, tem um que é mais maguinho, tem um que é mais baixinho, mais altinho. Tem um que tem mais cabelo, outro tem menos. Tem uns que não tem cabelo nenhum. Luta aí, irmão. Tem 2 que não tem cabelo nenhum. 3, minha gente, isso é uma realidade. Tem um que tem sobrando, isso é uma injustiça. Sabe, amados, mas cada um de nós, tão peculiares. Mas tem uma coisa que nos é comum. Sabe o que é? O Espírito Santo. Por isso que é o vínculo da unidade em Cristo. Porque quem entrega a vida a Cristo recebe o selo do Espírito. Isso é comum a todos os cristãos. Aqui, na China, na Coreia, no Japão, dependendo da cultura, o selo do Espírito. Meu Deus. E aí, amados, no verso 4 diz, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, vida eterna. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A gente foi que fez a lambança. Aí cada um que diz é com a água para cima, é com a água por baixo, é na cabeça, mergulha, não é. Aí eu creio assim, eu creio no outro. E a gente começa a se engalfinhar. Não piso naquela igreja porque não crê como eu creio. Aquela ali não presta, aquela aqui... Vai, queima na fogueira santa de Israel, porque tá lá se batendo como peixe no Espírito. E eu não vejo esse negócio, não acredito. Aí o outro também... Gente... Como a gente tem perdido de viver em unidade. Por causa das nossas diferenças teológicas. E aí não é diferença em quem Deus é na nossa forma de compreendê-lo. Meu Deus, como a gente precisa se arrepender. E aí diz, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diga comigo assim, há um só Deus. Pai de todos. Diga, meu Pai, que é sobre mim, por meio de mim e em mim. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. Aí aqui começa uma outra vocação. Estão comigo ainda? Ligados? Diz, no verso 11, eu vou saltar para o verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Com que fim? É por causa de bater no peito, sou apóstolo, sou mestre. Não é sobre isso. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Diga, unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus. É sobre quem, gente? Jesus! E cheguemos à maturidade. Diga, eu preciso chegar à maturidade. Tem alguém aqui que precisa ou sou eu? Você já se sentiu extremamente imaturo? Às vezes tão maturo para umas coisas e imaturo para outras. Paulo teve que escrever e dizer, ei, até quando vocês vão ficar no leitinho? Um bando de criança carnal. Que eu não consigo dar alimento para vocês, porque são tão carnais, tão infantis, tão imaturos, que tem que ser leite na mamadeira. Está lá na Bíblia, gente. Para crente é a palavra. Tem irmão que é carnal. Tem Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, mas eu costumo dizer, o Espírito Santo está no dedo mindinho. Não se deixou ser cheio dele. Vive na carne. Crianças imaturas. Mas o Senhor diz que
Ele dá uma vocação ministerial para que nós possamos chegar à maturidade. E aí chega em como eu acordei com o Espírito Santo. Olha lá. Atingindo, está no verso 13? Verso 13. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. A corrigida diz assim: ao homem perfeito, medida da estatura completa de Cristo. E a NVT diz: amadureçamos para chegarmos à completa medida da estatura de Cristo. Eu acordei ouvindo, o que implica alcançar a estatura de Cristo. Povo zoense, visitantes com licença. Você não está aqui para poder aprender a fazer seminário do Espírito Santo. Embora seja uma bênção e Deus te use poderosamente. Jesus não te comprou com o alto preço de sangue dele para você poder aprender a trabalhar no como águias e ver pessoas sendo curadas e restauradas. Embora isso seja uma bênção. Jesus não te comprou com alto preço de sangue para você vir trabalhar no seminário de libertação e ver pessoas sendo libertas de demônios e tendo sua vida transformada de maneira tão radical. Isso é uma bênção. Mas sabe qual é a nossa vocação? Essencial é para o louvor da glória dele. E nesse caminho, ele levanta um corpo que ministerialmente tem uma vocação. Cada um numa posição, para que esse corpo que é o corpo de Cristo, a noiva, a igreja, seja edificado a tal ponto de se tornarem crentes maduros, cristãos maduros, que alcançam a plenitude da estatura de Cristo. Sabe o que é traduzir isso, gente? É dizer assim, é olharem para a gente e dizer, Jesusinho ali. Jesus de saia. Está ali. Jesus sem cabelo. Estou te pegando, é meu cunhado, viu, gente? Ele deixa. Ali também, Milton também é meu cunhado. Eu me aproveito dos cunhados. Com cunhado, né? Pequenos Cristos. É sobre isso. O verso 14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, diga em amor. Esse negócio aqui nos liga. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é para crescer. Dele, todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e se edifica em amor. Agora olha que parte importante, gente. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função no corpo de Cristo. Ou você é o crente que vem no domingo, senta na cadeira e dá o cheque. Culto vencido. Culto assistido, que é o que é pior. Nem prestou seu culto, veio assistir. Quem é você? Quem é você? Vai entrar e sair de igreja mais quantas vezes? Vai entrar e assistir mais quantos cultos, meu irmão? Quando há uma função para a sua vida, para que essa noiva espalhada na terra seja edificada e possa crescer, amadurecer e então alcançar a estatura de Cristo. Quando você vai se posicionar e dizer, peraí, tem uma função, é minha, só eu posso desempenhar como eu e eu vou me posicionar porque a vida não é sobre mim, é a partir de mim para o louvor da glória dele. Eu quero dizer a você que há uma vocação individual, onde cada um em amor realiza a sua função para que o corpo de Cristo seja edificado, cresça, amadureça e se torne como Jesus. Porque lembre-se, Cristo em nós, Ele em nós é a esperança da glória. Não é você cheio de si mesmo.
E aqui eu entendi porque o Espírito Santo me acordou daquela forma. Então escute que agora eu vou chegar na série de sobrenatural. Depois que eu estava aqui lendo, depois de não sei quantas mil horas. Aí o Espírito Santo começou a me trazer clareza. Porque que ele me acordou daquele jeito? Sabe por quê? Porque a gente precisa entender. A gente precisa estar atento a uma verdade sobre o sobrenatural. Então escute, preste bem atenção. O poder manifesto, o sobrenatural, rasgando o natural, se revelando aos nossos sentidos naturais, por meio de sinais, de maravilhas, ele é possível, ele é real, ele é bíblico, mas ele não é o fim. Não é o motivo. E não pode ser. Por isso não devemos viver ansiando pelo sobrenatural para nos maravilharmos com o sobrenatural. Nós não podemos e não devemos nos maravilhar com o poder pelo poder. A fé, antes de tudo, é para a salvação de todo aquele que crê. Está lá em Romanos 1,16. E não para manifestar sinal de poder para entreter curiosos. Para satisfazer crentes meninos, carnais, que precisa ver o streamlink, que precisa dizer, eu vi, eu senti, arrupiou. João 20, 30 e 31, os discípulos viram Jesus fazer muitos milagres. Viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados na Bíblia. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Escute, goste ou não, só há uma forma de você ter vida, é pelo poder do nome de Jesus. Mas, pastor, eu não estou vivo, eu não estou aqui. Tá, meu irmão, separado de Deus. E quando morrer, é morte eterna. Em um lugar onde há choro e ranger de dentes eternamente. Eu não sei você. Você pode até querer arriscar na eternidade. Eu não estou afim. Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Se esse negócio for tudo baboseira e estiver errado, sabe como é que a gente viveu tentando imitar Cristo? Amando, sacrificando, dando a nossa vida. Se tudo for uma baboseira, se tudo isso fosse um besterol, quando a gente morrer, se a gente viver tentando imitar Cristo, nós vivemos vidas dignas, honradas. Mas se tu morrer sem Cristo, e esse negócio não for uma baboseira, é morte eterna, em um lugar onde há choro e ranger de dentes eternamente. E no pouco tempo de vida que tu tiveste, tu não conseguiste usufruir do sobrenatural, do Espírito do próprio Deus em você, transformando tudo. Então escute, os sinais é para que creiam em Jesus. Vocês estão comigo entendendo? Que não é para sentir frio na coluna, que não é para arrepiar, que não é para dizer, uau, que massa, a gente é a igreja do poder. Nós podemos nos tornar adúlteros e idólatras pelo poder sobrenatural. E foi aqui que eu entendi porque que para continuar essa série de pregação do sobrenatural e de fé, eu precisava desta pregação. Tem alguém entendendo? Eu já estou indo para o fim, mas eu ainda preciso ler alguns textos. Mateus 16, 1. Olha que coisa, gente. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e puseram Jesus à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. No versos 4, sabe qual é a resposta de Jesus? Uma geração perversa, adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Sabe qual é o sinal de Jonas? Arrependam-se ou serão destruídos. E Jesus se retira deles. Que coisa séria, amados. Jesus sabia que os sinais sobrenaturais não eram suficientes para homens que só queriam o mover pelo mover. E naquele caso, o que era pior, queria provar Jesus. Tem um texto que é tão forte, que está lá em João 12, 37.
Olha o que diz esse texto. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Quando a pessoa tem um coração duro, que está agarrado à sua ideologia, à sua filosofia de vida, que não está disposto a sequer dizer, Deus, você é real. Se revele se você é. Espírito Santo, a pastora lá não fala, me mostra alguma coisa, faz alguma coisa em mim. Quando essa pessoa é dura, a ponto de nem isso ter coragem de fazer. Amados, aqui está escrito, não tem sinal de sobrenatural, de milagre, de poder, de raio, de Pentecoste que faça algo com essa pessoa. Não vai crer, porque o coração é duro. Agora, sabe o que eu creio? No Deus que transforma coração de pedra em carne. O problema é que às vezes quando não vem pelo amor dele, vem pela dor. Para salvar de uma eternidade de perdição. Meu Deus. 1 Coríntios 1. Já estou terminando. Dos versos 22 a 25. Os judeus, está escrito, os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Olha que coisa esse texto. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus que estão querendo sinais, é loucura para os gregos que estão querendo sabedoria, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando a fé está focada em ver sinais sobrenaturais, sinais de poder, gerar poder, sentir poder, querendo só sinal de poder, nós caímos na tentação do maligno de tornar o poder, o sobrenatural, os sinais, aquele Deus a quem adoramos, e nos tornamos adúlteros que dizem amar o Senhor Jesus, mas amam mais a sinalização do seu poder. Igrejas abarrotadas, amados, com gente que não prega a palavra. É só mover. Tome profecia em cima de profecia. E um povo, sabe, está lá efusivo. Eu quero mais, me dá algo. A chave, toma a chave do carro. A causa na justiça, toma a causa na justiça. A cura, toma a cura. E é só poder. E sequer fala-se de Jesus, que diz, eu sou poder, mas eu também sou justo. E eu quero santidade, porque na vocação essencial, vocês são chamados para serem santos e irrepreensíveis. Como entra e sai de igreja tendo poder, mas não muda a vida. O adúltero segue adulterando. O lascivo segue mergulhado na lascívia. O mentiroso segue mentindo. E por aí vai. Por outro lado, irmãos, preste atenção nisso. Alguém aqui precisa ouvir isso. Eu tenho convicção que essa pregação veio do Espírito. Quando por medo de não cairmos na tentação de amar o poder pelo poder e negamos a existência do sobrenatural, sinalizado no poder que revela, que toca, que cura. Quando por medo nós negamos o sobrenatural, somos insensatos, que vivem com parte do que Deus revela em sua glória, mas não o conhece na profundidade, na largura, na altura, nele não se move e nega o seu poder. Uma coisa é tão ruim quanto a outra. Sim ou não? Quantas igrejas? Está havendo um avivamento na Universidade Federal da Paraíba. Mas não é só na Paraíba, é na USP, é na UFMG. É Deus fazendo, não se explica. E aí Luca, que é um jovem daqui, um amigo dele disse, Luca, o que é isso que na minha igreja eu nunca vivi? O que é isso? Eu senti uma coisa. Eu vivi, me converti numa igreja, uma bênção, que estudava a palavra, uma bênção, louvo a Deus pelo pastor que me ensinou a amar a palavra. Mas não se falava do Espírito Santo.
Não se falava desse poder que nos toma, que abre a nossa visão, que abre o nosso entendimento, que nos transforma de maneira tão sobrenatural e radical. Eu tive que ir no meu quarto sozinha perguntar: Espírito Santo, você existe mesmo? Cadê aqui Atos? Lê Atos, cadê isso aqui? Isso aqui deixou de existir. Os professores estão dizendo que não existe mais. Onde é que está na Bíblia que não existe mais? Não tem. O que tem lá é profetas, o que tem lá é visão aberta, o que tem lá é êxtase. Está lá. É o poder do Espírito Santo batizando com língua assim. É o sobrenatural. Vá ler as Escrituras. Veja se acha me mostre um versículo que diga que acabou. Então a gente não pode ser nem um lado nem outro. Agora eu termino essa pregação respondendo a pergunta que eu acordei. O que implica alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus? É sobre isso. O sobrenatural é para que nós possamos alcançar essa estatura. Entendem? É para que aqueles que estejam com a gente, vejam o poder se manifestando, creiam, Jesus é real. Não é para o nosso ego, nem é para satisfazer curioso. Agora, o que implica alcançar essa estatura? Meu amigo, eu quero lhe dizer, ponto 1, obediência restrita à vontade do Pai. Tem alguém aqui que quer alcançar a estatura de Cristo? Tem alguém aqui que quer ser achado, visto lá em casa, com o marido, com os filhos, e dizer assim: poxa, mãe, você revela Cristo. Isso é estar alcançando a estatura de Cristo. Tem alguém interessado? Mesmo, gente. Então escute, você vai precisar obedecer irrestritamente à vontade do Pai, porque foi assim que Cristo fez. Obediência irrestrita. 2, vai ter que renunciar, vai ter que se dedicar a cumprir a vocação que o Pai tem para você. Foi assim que Jesus Cristo fez. Filho, vai lá morrer por eles para que eles tenham vida. Deixa aqui a tua glória, filho. Vai lá ser crucificado, humilhado. Se torna maldito para que sejam quebradas as maldições deles. Leva sobre si as enfermidades e o que afasta eles de mim. Vai lá, meu filho. Recebe a coroa de espinhos. Seja zombado. Vai lá, meu filho. Essa é a vocação que eu tenho para você. Quem quer alcançar a estatura de Cristo tem que estar disposto a renunciar a si mesmo pela vontade do Pai. É menos de si e mais dele, amados. Isso precisa ser pregado. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você precisa saber que vai ser menos de você e mais dele em você, ou não faz sentido. Você já entregou sua vida para Jesus? Se continua muito cheio de você mesmo, está faltando Jesus aí. Se você quer amadurecer e chegar à estatura, você vai precisar enfrentar o sofrimento em suas mais variadas formas, como Cristo enfrentou. Sabe qual é o tipo de sofrimento? Vai ser desonrado, pode ser traído, abandonado, incompreendido, vai receber ofensa de quem ainda não entende, rejeição, e por aí vai. Está disposto? Ou você quer Cristo para ter a cura? Ou você quer Cristo para ter a prosperidade? Ou você quer Cristo para poder resolver as suas contas pagas ou não pagas? Ontem uma pastora se aconselhando comigo de um outro estado e dizia: pastor, eu não quero mais sofrer isso. Eu disse: querida, sinto te dar uma notícia. Você vai sofrer isso muitas outras vezes. A grande questão é como você vai lidar com o sofrimento. Porque enquanto você lidar com o ser humano, você pode ser traído, enganado e N outras coisas. Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo estará. E aquele que me serve, o Pai o honrará. Aí Jesus diz: o meu coração agora está perturbado. Olha só Jesus dizendo: minha alma está angustiada. Mas o que é que eu direi? Pai, me salva desta hora? Não! Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então eu direi: Pai, glorifica o teu nome. No sofrimento, Jesus estava dizendo: glorifica o teu nome. Na dor, Jesus estava dizendo: glorifica o teu nome. Na incompreensão, na desonra, quando cuspiram nele,
ele. Jesus estava dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, sobrenatural, e disse: eu já te glorifiquei e te glorificarei novamente. Eu termino com Hebreus 12, 1 e 2. Está escrito, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse foi o texto que ele me deu depois que eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou terminar o culto? A gente ia fazer o que ia fazer e não faz mais sentido. Aí o Espírito Santo me traz esse texto. Olha como o texto termina. Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós já fomos e possivelmente continuaremos sendo ridicularizados, incompreendidos, falsamente acusados, desonrados, rejeitados. Jesus Cristo foi. Novidade nenhuma. Quando nos reunimos aqui para fazer um seminário de libertação e vemos vidas opressas por demônios, meu amigo, goste você ou não, creia ou não que eles existem, eles estão na Bíblia. No Antigo e no Novo, está lá. Referência ao diabo, a Satanás, aos espíritos malignos. E eles estão tomando pessoas, eles estão destruindo vidas. E as pessoas entram e saem de culto e ninguém fala disso, pois nós vamos falar. E nós estamos dispostos a ficar sem comer, como temos ficado. Estamos dispostos a tirar a delícia, a tirar a carne, a tirar a frango, a ficar só na água, para poder chegar aqui e ministrar e dizer ao endemoniado: seja liberto em nome de Jesus. E ver Satanás derrubando ele no chão, mas ao final vendo ele levantar liberto e livre, porque o nome de Jesus liberta o cativo das trevas. Nós estamos dispostos a dia 7 de setembro, feriado, que as pessoas vão estar aí, sei lá, descansando. Não estou dizendo que é errado, mas sabe o que Deus diz para a gente? Vocês querem estar cheios de mim e querem que a minha igreja receba do avivamento que eu estou derramando na terra? Então se reúnam 12 horas, sem comer, adorando e orando o meu nome. Então já saiba, 7 de setembro estará um povo aqui, compreendido ou não, em adoração, em oração, jejuando, para dizer: Espírito Santo, nós nos humilhamos, a gente não é nada, a gente não tem nada, mas nós fomos vocacionados para o louvor da glória do Pai. Nós fomos vocacionados para ser instrumentos para a tua igreja ser edificada. Então vem nos encher, porque no dia 20, quando aquele povo estiver ali reunido, nós queremos impor as nossas mãos e vendo eles sendo cheios do Espírito do Deus vivo. É fácil? Não, amados. Alguém disse: vocês são demais, é jejum em cima de jejum. Sem comentários. Não vamos pecar no final da pregação, não é? E alguns vão embora, porque dizem: é muita guerra. Eu quero uma igreja leve. É realmente, meu amigo, aqui. Aqui quando a gente pensa que vai descansar, aí começa outra guerra. Aí tem hora que eu digo: Senhor, agora não, Senhor, por favor. Deus, pelo amor de Deus, aquela figurinha. Mas sabe por quê, amados? Porque existe, creia você ou não, um ser que vive ao seu derredor, buscando uma brecha para te devorar.
E você abestalhadamente acorda e vai dormir, sem entender que Ele está lá, tentando destruir a tua vida, o teu casamento, a tua família, os teus sonhos, te deixar na miséria, te fazer sofrer. E Ele é real. O problema é que é sobrenatural. Aí Deus vai e levanta a gente nos lugares da terra para dizer: se posiciona, igreja. Resiste. Porque se vocês se submeterem a mim e resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Resistam. Libertem minha noiva. Curem minha noiva. Enchem a minha noiva com o Espírito, para que eles possam viver a vocação para a qual eu os criei, para o louvor da minha glória. E é para isso que nós estamos aqui.